Mostra-me onde tu gastas o teu dinheiro e eu poderei ver onde é que está o teu coração. Será que Deus utiliza pessoas que estão à procura do tesouro celestial para mudar a ação da história da Terra? Nós não sabemos quando, muitas vezes não sabemos como, nem sabemos para onde, mas sabemos que estamos com Deus. Esse é o exemplo de Abraão, é confiança perante o desconhecido. Normalmente, quando nós tentamos ajudar Deus, não estamos a exercer fé e as coisas correm mal. Optar pelo caminho mais fácil nem sempre é encontrar o futuro melhor. Olá, sejam muito bem-vindos. É aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão continuaremos na companhia do nosso convidado, Paulo Sérgio Macedo. Uma vez mais, eu sou Dário Santos e irei conduzir-vos neste itinerário. Na visão geral do programa de hoje, aprenderemos como depositar tesouros no céu. Fazendo um zoom, nós vamos analisar sobretudo o que é que significa esta dimensão de ter um tesouro no céu. Veremos exemplos de bons investimentos que a Bíblia nos traz, exemplos de maus investimentos e vamos ver como é que podemos fazer também esta aplicação nos nossos dias. Eu começo com uma história antiga. Dois amigos que passavam grandes dificuldades estavam numa floresta e encontraram um baú com o tesouro. E houve um deles que disse, olha, pega um pouco das moedas, vai e compra comida na cidade, porque há muito tempo que nós não fazemos uma refeição com qualidade. Entretanto, o amigo resolveu sair à cidade, mas ficou a pensar, será que quando eu regressar eu vou encontrar o meu amigo com o baú do tesouro? Ele disse, bom, nós somos amigos há muito tempo, mas nunca tivemos recursos, por isso eu não sei se a situação da amizade se vai alterar. A realidade é que quando ele chegou ao local, ele não encontrou o amigo, nem a arca, mas trazia a comida com ele. Entretanto, o amigo surgiu de trás de uma árvore com um punhal e espetou-o no coração, matando, porque o amigo estava com medo que ele ficasse com o tesouro. O amigo, contente, porque agora ele sozinho é que tinha o tesouro, sentou-se para desfrutar a refeição que o outro tinha trazido da cidade e que agora estava falecido. Comeu, mas passado um tempo começou a sentir-se muito mal. Ou seja, o amigo também estava a desconfiar dele, envenenou a comida e morreram os dois. Este é o final tremendo quando nós somos avarentos. Ou seja, a avareza tem sempre uma finalidade trágica, um fim trágico. O nosso verso de introdução afirma em Marcos 8, 36 e 37, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, ou o que daria ao homem pelo resgate da sua alma. Jesus Cristo propôs-nos a melhor estratégia para o investimento neste mundo. E diz-nos de uma forma muito resumida em Mateus 16, 19 e 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. E depois termina no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por outras palavras, mostra-me onde tu gastas o teu dinheiro e eu poderei ver onde é que está o teu coração. Na realidade, é através da nossa vida que nós iremos perceber exatamente qual é o curso da mesma. Se eu quero ter um coração que aposta no banco celestial, nós vamos ter que fazer também um diagnóstico. E esse diagnóstico vai estar relacionado com a gestão do nosso tempo, com a gestão dos nossos recursos e, sobretudo, com a nossa vida espiritual. E é por isso, Paulo, uma vez mais, nós vamos trabalhar aqui a questão da gestão dos nossos recursos desde a perspectiva dos patriarcas bíblicos. A determinado momento nós encontramos o texto bíblico em Gênesis que diz que Noé achou graça diante de Deus. Como é que isto foi possível? Olha, antes de mais, olá e obrigado por estarmos aqui outra vez juntos e obrigado também porque começaste com os 3 textos fundamentais que nos levam no percurso desta semana. De facto, depois do estudo que temos vindo a fazer durante as últimas semanas sobre aspectos muito específicos daquilo que é o modo como devemos gerir a nossa vida sob o ponto de vista cristão, aparece-nos aqui uma lição sui generis, em que nós vamos ver, através do exemplo de vida
de pessoas da antiguidade bíblica, lições que nós devemos tirar em termos de princípios para a nossa própria vida. E os 3 textos que tu citaste são palavras de Jesus, todos eles. Dizem-nos, dão-nos uma pista de que o objetivo das reflexões desta semana é nós procurarmos encontrar na nossa própria vida, nas nossas próprias opções, qual é o nosso foco. Procurarmos olhar para a profundidade do nosso pensamento, dos nossos hábitos, dos nossos anseios, dos nossos motivações, dos planos para o futuro. Onde é que está o nosso foco? De facto, nós estamos a vir na linha daquilo que é os recursos financeiros, é disso que nós estamos a falar nas últimas semanas, mas é verdade que também podíamos falar sobre o tempo, sobre o talento, onde é que nós aplicamos o talento, e a atenção, a que é que nós damos verdadeiramente atenção na nossa vida. Portanto, acho que tem algumas reflexões importantes. Eu procurei encontrar em todos os personagens que nós vamos ver o que é que eles tinham em comum. E eles, na minha opinião, vamos tentar encontrar, têm uma palavrinha em comum. Pelo menos 4 deles. Talvez Paulinho, antes e de menos entrares nesses personagens, nos elos. Vamos ao Noé. Eu estou-me a lembrar deste texto de Jesus, que é importante investir num espaço, num lugar em que os ladrões não têm acesso. Nós hoje em dia temos pessoas que às vezes têm fortunas investidas, agora até se fala nas criptomoedas, e de um momento para o outro, numa crise, numa recessão, nos mercados de especulação, tudo desaparece. O que é que te parece toda esta comparação do mercado financeiro com o mercado que Deus nos propõe? Tu, de facto, quer dizer, estás-te a referir a Mateus 6, 19 e 20. É um texto extraordinário. Nós podíamos estar aqui o tempo todo só a analisar cada uma das palavras. O ajuntar tesouro, a traça e a ferrugem. O que é traça, o que é ferrugem, o que é o tempo, o que é o imprevisto. Estão ali essas palavras precisamente para dizer isso, o imprevisto e o tempo. Os ladrões, ou seja, as circunstâncias que são externas, a maldade humana, e depois o aviso de que os tesouros devem estar no céu. E tu estás a dar um exemplo concreto do desaparecimento, por exemplo, numa crise. Ou o que estamos a viver hoje, que é o dinheiro ser o mesmo, mas valer menos porque compra menos coisas. É isso que é a inflação. Mas há outras questões ainda mais existenciais, que é, mesmo uma pessoa estando aquilo que nós chamamos bem na vida, é curioso esta expressão, quando nós dizemos que alguém está bem na vida, nós nos referimos a alguém que tem saúde, ou família, ou está recheado de amigos, ou sente-se bem na igreja. Não, quando alguém ouve dizer que alguém está bem na vida, pensa que tem dinheiro para cumprir as suas necessidades e os seus anseios. Portanto, quando nós pensamos em alguém que à partida parece estar bem na vida e chega a um problema existencial, aí de facto nós compreendemos que os valores financeiros ou o bem-estar material não é o principal. E esse vazio pode existir porque chega um problema de saúde, porque nós temos um trabalho do qual não gostamos, porque temos problemas na família, porque temos, seja o que for, que nos faz retirar a perspectiva daquilo que é o foco no material para o que é existencial. E o que Cristo está aqui a dizer, não é só dizer isto, não fica por dizer, não olhem só para o material, olhem para o existencial, vai muito mais longe. Diz assim, mesmo se vocês procurarem em vós, não vão encontrar a solução, porque os tesouros estão no céu. E, de facto, essa noção de que tudo hoje é efêmero, nós aprendemos, ou verdadeiramente compreendemos o que é que isso quer dizer quando sentimos, quando perdemos, quando temos esse sentido de perda. Todos nós na vida já perdemos alguma coisa e sabemos o que é que isso significa. É porque mesmo quando nós analisamos outras sociedades, é verdade que tu falavas aqui na questão do materialismo, uma das ferramentas do materialismo é a obsolescência, não é? Que é programar os objetos para serem descartáveis, e que nós encontramos também nos relacionamentos. Eu tive a oportunidade uma vez de estar em São Tomé e Príncipe, e ali eu percebi que há uma hierarquização de princípios e de valores completamente diferentes. Eles até têm uma frase que é leve-leve, ou seja, apesar deles não sentirem necessidade de adquirirem tudo aquilo que nós temos no hemisfério norte e na nossa sociedade altamente materializada, eles mesmo assim conseguem ser felizes, com o simples, com o essencial. E quando eu estive ali, e houve um grupo de jovens que também esteve connosco, eles fizeram uma reflexão profunda sobre a sua organização moral do mundo. Afinal, ali poderiam ser felizes com muito menos comparados com a realidade que nós temos aqui em Portugal. Mas é verdade que os personagens da Bíblia tinham um conceito muito parecido com este. Eu vou dizer até do leve-leve, não é? Falávamos há pouquinho de São Tomé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, mas será que poderíamos trocar o achar graça
por um tesouro? A história de Noé é extraordinária, tu já começaste por citar, ela está em Gênesis 6, se as pessoas quiserem estar a acompanhar-nos. Noé é a pessoa que confiou na tempestade. Noé confiou perante a tempestade, no momento de tempestade, Noé confiou na tempestade em si. É a razão pela qual eu penso que ele está inserido aqui. É o exemplo de alguém que perante algo que ia acontecer catastrófico, um dilúvio, teve que confiar. E é curioso que nós o ponhamos sempre no centro da mensagem, mas quando nós lemos, da ação, quando nós lemos Gênesis no capítulo 6, versículos 5 a 14, nós vemos o rumo da narrativa do autor é muito interessante, porque diz que existe um contexto, o contexto é que o mundo perdeu a perfeição da criação, e Deus, ao olhar para ele, não se reviu na sua perfeição, na sua intenção perfeita de criação, não se reviu no estado do mundo, e então a única hipótese, sendo Deus imutável, era alterar o estado do mundo. Portanto, e daí, para não dizer decidiu destruir o mundo, decidiu fazê-lo retornar a uma possibilidade de se compor. E a ação principal é esta, é de Deus a mudar as circunstâncias do mundo. Essa é que é a ação principal. Pois há uma ação secundária que é Deus achar graça em Noé. Achar graça é olhar para ele e, pela sua misericórdia, ver ali alguém que ainda tem uma possibilidade de ser construído por Deus. Eu não vou dizer renovado porque não havia destruição de Noé, não era uma pessoa nova que ia sair da arca, não era com um corpo incorruptível, mas era com um coração que podia ser moldado por Deus para um reinício. Tu gostas muito da expressão reset, fizeste um sermão há pouco tempo com essa expressão, como se fosse um reset a partir de um homem. Aquele que achou misericórdia aos olhos de Deus. Mas a ação é de Deus em ver graça nele. Portanto, Deus achou graça em Noé. E isto é algo que nos diz que o centro da ação está em Deus. E depois, dentro desta ação secundária, Deus tem um propósito que é, através de Noé, para além de o salvar, pô-lo a anunciar o que é que ia acontecer para tentar salvar o máximo de pessoas que quisessem ouvir o anúncio. Portanto, a ação principal é, vamos reiniciar a Terra. A secundária é, através deste homem, vamos tentar salvar o máximo de pessoas que queiram vir. Ele pregou 120 anos e ninguém o acompanhou a não ser a sua família. E depois aparece a ação terciária, que é a ação que nós vemos nos últimos versículos, de Noé obedecer a Deus. Noé constrói a arca em obediência a Deus e depois anuncia o dilúvio. O próprio ato de construção já é um anúncio. É um ato de fé, não é? É um ato de fé, de obediência e de cumprimento daquilo que Deus diz. Nós colocamos Noé no centro da história. Mas o centro desta história é a ação de Deus. Em favor da terra, que necessita de ser transformada, em favor daqueles que vão ouvir o anúncio e em favor de Noé. É por essa razão que esta história nos aparece aqui. Porque, de facto, Noé confiou em Deus, através da sua obediência, perante o infortúnio da terra. Então, será que Deus utiliza pessoas que estão à procura do tesouro celestial para mudar a ação da história da Terra? É verdade que Noé teve que ter uma cosmovisão bíblica, com certeza, de confiança total em Deus, porque eu imagino que aquele homem e aquela família com certeza teria outros projetos. Construir uma casa para ele próprio, fazer, se calhar, fortuna, mas ele abdicou completamente dos seus projetos pessoais para aceitar o projeto de Deus. E sabes, Paulo, eu quando olho para Noé e outros heróis da fé, vejo ainda mais fé na sua família. Porque muitas vezes os patriarcas tinham a oportunidade de falar diretamente com Deus, seja por teofanias ou por outro tipo de manifestações, mas a família não tinha muitas vezes esse contacto. A família tinha que confiar na fé dele. Na fé dele. É verdade. É verdade. E nós vemos aqui algo que é de facto extraordinário. É o primeiro exemplo daqueles que nos chegam de uma alteração drástica na sua vida, como tu disseste, uma alteração drástica, em que ele tem que confiar perante, eu sei que falava com Deus, mas perante o absurdo aos olhos dos outros. Há aqui uma componente de contraste muito forte. Ele tem a fé e vai fazer algo de tão completamente paradoxal aos olhos daquelas pessoas, começar a construir uma arca num mundo onde nunca tinha chovido, onde os lagos continuavam lagos e as planícies e os planaltos continuavam planícies e planaltos desde o início da criação. E ele diz, eu vou precisar disto porque vai chover e se não estivermos aqui, quem não estiver aqui dentro não se vai salvar. O absurdo perante os olhos das pessoas. E nós vivemos um momento histórico muito similar, é por isso que a Bíblia diz em 2 de Pedro 3, equipara ao fim dos tempos a isto, precisamente, é este momento da vida de Noé, precisamente por isso, porque naquele tempo era não acreditar na possibilidade de dilúvio,
Hoje, quais são as pessoas que acreditam num fim muito próximo do mundo como nós o conhecemos com a segunda vinda? Muito poucos. E a fé que Noé precisou, e uma fé aplicada de ação, é a fé que nós precisamos para esse anúncio também. E com isto não significa que nós negamos a racionalidade. Aliás, porque a fé e a dúvida muitas vezes caminham lado a lado. É verdade que hoje nós dizemos nos nossos dias, no pensamento cartesiano, que precisamos de fundamentos, precisamos de racionalidade, mas a fé também é fundamentada. E eu acredito que Noé e todos os heróis da fé, todos os patriarcas, tinham uma fé fundamentada. Mas vai chegar um momento que nós não vamos compreender tudo. Aliás, a arca foi construída pela fé, porque aos olhos naturais Noé não sabia o que iria acontecer. E hoje nós encontramos céticos que afirmam que o dilúvio nem sequer aconteceu. Mas é interessante que nós encontramos vários relatos da Antiguidade. Por exemplo, há um relato grego que diz que Deucalião mandou construir uma arca porque Zeus queria destruir a terra. Além dos gregos, nós encontramos também o relato do dilúvio nos hindus, em outras culturas espalhadas pelo mundo. Na realidade, há mais de 270 relatos sobre o dilúvio espalhados pelo mundo inteiro. E há um escolástico chamado Weidel, da Universidade de Chicago, que conclui que se esses relatos chegaram a todas as partes do mundo sem que existisse contacto entre eles, ou seja, não foi a missionização por parte dos europeus no tempo da Reconquista Cristã, e até nos tempos das descobertas, então significa que algo extraordinário deve ter acontecido no passado. E nós temos fundamento suficiente para acreditar na tese catastrofista do dilúvio. Sim, o que tu acabaste de dizer, o C.S. Lewis escreveu um livro, o C.S. Lewis, um escritor do século XX, cristão, escreveu um livro chamado A Alegria da Salvação, em que ele parte daí. Ele diz assim: porque é que nós partimos sempre do princípio, por várias civilizações terem o mesmo tipo de narrativa? Tu falaste do dilúvio, mas podia ser a narrativa de um pai que envia o seu filho à terra, como existe em outras civilizações. Partimos sempre do princípio que várias têm, então é porque é um mito de várias. Então não é mais fácil pensar que aquilo que nós chamamos mito vem de uma verdade muito antiga que existiu. E a antropologia diz que normalmente o relato mais simples corresponde ao original, não é? Corresponde ao original, exatamente. E nós encontramos na Bíblia essa versão original. O que eu penso que realmente aqui a questão do Noé é extraordinário, é perante uma alteração drástica, a confiança na obediência. É o resumo que eu diria sobre o que chega da semana, o que chega nesta semana relativamente a Noé, e que é uma história de facto extraordinária nesse aspecto. É muito interessante porque nós encontramos também aqui a decisão de uma chamada gratificação adiada, e a gratificação adiada significa que nós devemos esperar pacientemente na missão e na obra que Deus nos ordenou para fazer, ainda que não consigamos ver os resultados em vida. E este é o desafio extraordinário da fé, porque muitos heróis da fé não conseguiram ver o resultado da sua fé conjugada com as suas obras. Se nós avançarmos um pouquinho, vamos ver também o outro... Antes tenho que dizer aqui uma coisa, desculpa força. Tenho que fazer uma correção porque me lembrei. O livro Alegria da Salvação é do pastor Ernesto Ferreira, do C.S. Lewis, chamava Surpreendido pela Alegria. Ok, então desculpa está feita fiquei a pensar. a errata. Ok. Nós encontramos depois um outro herói da fé, um outro patriarca, Abraão, o pai dos fiéis. Aliás, nós encontramos as 3 legiões monoteístas com ligação a Abraão, não é? O cristianismo, encontramos também, e esta é uma área que tu tens uma especial ligação, não é? Na liberdade religiosa. Eu sei que tu gostas muito de todos estes elos, e nós encontramos aqui... Acho que há muita gente à procura. E é sobre esses que nós temos muita responsabilidade. Nós somos muito rápidos a depositar o nosso conhecimento doutrinário sobre as pessoas, mas muitas dessas pessoas estão à procura. É por isso que eu me interesso tanto pelas questões das outras religiões. O Corão, e por aí fora, os muçulmanos. Mas Gênesis 12, 1 a 3 diz assim: como é que foram benditas todas as famílias da terra? Tudo isto começou por uma resposta a um chamado de fé. Uma obediência praticada, nós até vamos dizer, sem reservas, e nós encontramos aqui um contraste entre a fé de Noé, que falámos há pouquinho, e a fé de Abraão. Ora, Noé demonstrou fé, ficando num sítio e construindo essa arca pela fé. Abraão, já não. Teve que sair de uma zona de conforto, da ideologia de uma cidade literal, para um local que ele não sabia exatamente para onde é que estava a dirigir. E uma vez mais eu vejo a família do patriarca também a exercer fé. E nós encontramos também, por exemplo, em Hebreus 11, no versículo 8 e 11,
que a dada altura, quando Abraão pensava que o filho da promessa já não iria acontecer, já com uma idade extremamente avançada, Sara até tinha 90 anos de idade, Abraão 100. Eu até costumava dizer aos meus avós, cuidado, porque quando nós namoramos muito e se estivermos no quadro da bênção de Deus, nunca sabemos o que é que vai acontecer. E uns anos antes da concepção, eles tentaram um plano B. E normalmente quando nós tentamos ajudar Deus, não estamos a exercer fé e as coisas correm mal. Mas no momento exato, surgiu o filho da promessa, surgiu Isaac. E agora nós podemos até imaginar, na alegria de Sara, um filho da sua velhice, um filho dado por Deus, e Deus surge ao seu marido Abraão e diz: agora oferece o teu marido. Que contraste! Como é que nós nos sentiríamos, Paulo, se o tivesses no lugar de Sara? Esperou 90 anos pelo filho da promessa. Havia um denominador comum entre estas mulheres dos primeiros patriarcas, elas todas eram estéreis, não podiam dar à luz. Depois de ter tido um filho fora da idade de conceber, estéril, agora Deus diz, surge, oferece o teu filho. Não era fácil ser patriarca e familiar de um patriarca naqueles dias. Por isso é que estes grandes homens nos chegaram pela história, não é? Eu acredito que ao longo da história tenha havido muitas outras pessoas chamadas por Deus e que não tenham aceitado o convite de Deus e que a história nos chegou. No fundo, a nossa vida resume-se eu ia dizer capacidade, mas não é a palavra certa, pelo menos à vontade que nós temos de aceitar o convite que Deus nos faz para nós deixarmos a nossa marca. A primeira marca, a nossa salvação, da nossa família e das pessoas. O que eu acho mais interessante em Abraão, para o estudo daquilo que tem sido o nosso tremensário no global, é que Noé aparece aqui como sendo aquele que confiou no meio da tormenta, perante a tempestade que estava a chegar, e Abraão aparece aqui como alguém que confiou perante o desconhecido, porque a lição foca ao chamado. Quer dizer, sai da tua parentela, sai da tua terra e vem. E é muito curioso que a lição até nos diz que os seus descendentes acabaram por ter que comprar o lugar onde foram sepultados. Quer dizer, eles viveram numa promessa que verdadeiramente foi real na sua vida, que foi a da proximidade com Deus e da bênção de Deus, mas não a terra em si. A promessa que Deus lhes tinha dado foi, tanto que Jacó é dito a Abraão, que depois o que aconteceu com os descendentes de Jacó, que estaria 400 anos em terra estranha, quer dizer, ele foi chamado da sua terra e os seus descendentes até tiveram 400 anos em terra estranha. E depois o próprio Jacó foi sepultado com os seus ascendentes num sítio que teve de ser comprado, quer dizer, a bênção é que é o principal. Não é tanto a promessa do sair, porque ele estava perante o desconhecido. Não sabia para onde, só sabia que ia com Deus. E isto é algo que na nossa vida pode ser, muda a nossa perspectiva. Nós não sabemos quando, muitas vezes não sabemos como, nem sabemos para onde, mas sabemos que estamos com Deus. Esse é o exemplo de Abraão, é confiança perante o desconhecido. E há um último ponto na lição que eu gosto imenso, quando nós olhamos para Gênesis 12, 1 a 3, é o cuidado que Deus tem em dizer: se tu me seguires e se tu confiares em mim, eu vou-te abençoar, mas tu também vais ser bênção para os outros. E isso é algo que na vida cristã faz muito sentido. Não é só a bênção sobre nós, é poder ser veículo de bênção para as outras pessoas. Isso dá sentido à vida. E Abraão teve esse sentido na vida. Esta dimensão que tu mencionavas de chamado, há uma necessidade também de renovação desse chamado. Porque os heróis da fé, ao contrário do que muitos possam pensar, também tiveram dúvidas sobre esse chamado. Aliás, nós encontramos toda uma série, às vezes, de intrigas nas famílias dos heróis da fé, e o próprio Abraão chegou àquele momento com dúvidas sobre se o filho da promessa, que seria o Messias, viria da sua geração, porque tardava. E é nesse momento que vai aparecer Adonai, aquele que diz que eu sou, e confirma mais uma vez a sua vocação. Em algum momento, hoje nos nossos dias, também nós podemos ter dúvidas sobre a nossa vocação. É verdade que Deus chamou-nos um dia para a missão, mas pode também renovar essa vocação. Nós encontramos um outro familiar, neste caso um dos heróis da fé, um dos patriarcas. O que é que ele está aqui a fazer? Perguntamos nós. Não é? Ele nem foi patriarca, mas tem aqui um problema relacionado com a administração de propriedades, não é? Parece que tem um coração avarento. Esta história é excepcional, não há dúvida. Tu queres dar aqui uma pincelada rápida? Eu não sei, quer dizer, nós partimos sempre, muitas vezes, do princípio de que as pessoas que nos estão a ouvir sabem todos os pormenores daquilo que estamos a falar. Não podemos partir desse princípio. Realmente o que nós temos aqui é o sobrinho de um patriarca de um clã,
que é Abraão, que decide seguir, deixar os seus parentes. Eu dei por mim a imaginar, não vou entrar nesse ponto, mas quer dizer, decidiu não ficar com o pai, abdicou da herança dos seus pais, abdicou da sua parentela, dos seus bens, seguiu o tio. E quando as coisas começaram a correr tão bem que os dois começaram a ter gado e tendas, tinham que se separar porque os criadores de gado já tinham demasiadas cabeças para aquilo que era o território que aquele que lá ocupava e decidiram separar-se. E Ló, Abraão tem uma atitude extraordinária, que é dar a possibilidade a Ló de escolher. Olha, queres ir para este lado ou queres ir para aquele lado? E Ló comete aqui um primeiro erro, e que eu gostava que nós pudéssemos trazer para os nossos dias, que é a questão geracional. Se não fosse por amar o seu tio e por ele ser o patriarca daquele clã, por educação mínima, as pessoas mais novas dão a primazia aos mais velhos. E a vida de Ló tinha sido mais fácil se ele tivesse dito, olha, escolhe tu. E Ló não fez isso. E nós vivemos numa sociedade que tem graves problemas geracionais. Nós hoje temos um discurso, isso está, desculpa entrar um bocadinho neste ponto, mas é algo que me preocupa. Nós temos, muito facilmente, nós vemos as gerações a culparem-se umas às outras. Na questão do clima, isto é fundamental. Nota-se muito. Nós ouvimos os mais velhos dizerem, fomos nós que vos trouxemos até aqui e vocês agora estão-nos a criticar porque gastamos aquilo que vocês dizem que é o vosso futuro. Depois vemos os mais novos, principalmente os mais radicais, a dizerem, vocês mataram o planeta e agora nós não conseguimos compor e agora não temos vida com o planeta no futuro. Há uma culpabilização geracional muito grande. Não é só nisto. Na segurança social, quando se começa a falar dos idosos, as pessoas agora vivem muito mais tempo e têm as suas reformas até muito mais tarde. E como é que nós vamos sustentar isto no futuro? E os mais novos dizem, eu ganho pouco para estar a pagar a reforma de quem recebe muito. E os mais velhos dizem, o meu filho nunca mais sai de casa. Repara, as gerações hoje em dia... muito complexa, Paulo, hoje em dia, as gerações estão em conflito. E tudo isso parte, infelizmente, de uma falta de respeito dos mais velhos saberem que o futuro nasce mais novos e dos mais novos respeitarem o que é que nos trouxe até aqui. Eu talvez não queira, e vou fazê-lo, mencionar aqui um clichê, tem a ver também com o mindset, com a mentalidade, passa muito pela compreensão mútua das gerações. E nós encontramos talvez a ruptura maior entre a geração, os baby boomers, os millennials e por aí fora. Aqui há uns tempos eu via também uma publicação que dizia que se hoje a nossa geração, Y e Z, não sabem se são homens nem mulheres e querem mudar o mundo. É verdade que isto é uma imagem exagerada, também não é? Chavão, é um chavão exagerado. Nós temos que fugir aos chavões, não é uma imagem exagerada. Mas a realidade é que por vezes as gerações estão escondidas nas suas trincheiras. Existe preconceito de parte a parte. É verdade que a educação é um princípio basilar da nossa sociedade. E a Bíblia diz honrar teu pai, para que se prolonguem os teus dias na terra, o teu pai e a tua mãe. Matusalém, se calhar, foi o que honrou mais o pai e a mãe, porque foi o que viveu mais tempo. Mas, por vezes, se os adultos também não respeitarem as gerações subsequentes, que vêm a seguir, nós vamos encontrar uma situação de tensão muito grande. Porque a antiguidade nem sempre representa autenticidade. E para cada contexto, nós encontramos uma verdade presente. Não é? Eu penso que a sociedade hoje, infelizmente, está polarizada, está dividida. Nós dividimos em função do estatuto social, dividimos em função do género, dividimos em função da etnia. Cosmovisão, não é? Da compreensão. E da geração também nos dividimos, porque nos deixamos de ver pessoa a pessoa. Nós deixamos de ver pessoas e passamos a ver grupos. É o estrangeiro, é o etnicamente diferente, é o homem, ou é mulher, ou é o idoso, ou é o jovem, e diz, olha, é jovem, não pensa. Isto é uma expressão que se usa muito, olha, como Paulo, se nenhum jovem pensasse. Para esclarecer as pessoas lá em casa, porque poderão pensar que nós estamos em barrigadas distintas, nós até somos da mesma idade, somos da mesma geração, mas estamos a refletir este problema com alguma profundidade, ainda que o tempo seja Mas escasso. Esta questão de Ló é curiosa porque isto mostrava um estado de espírito sobre a prioridade. Ele não deu a prioridade ao seu tio. E ao não dar, olhou para aquilo que era o mais fácil. Onde é que está o melhor pasto para o meu gado? Eu até tenho cidades prósperas para ir negociar mais perto. Onde é que eu tenho mais espaço para as minhas tendas? E optou pelo lado onde estava Sodoma. Não é? E, portanto, o problema de Ló foi primeiro uma falta de respeito geracional que se transformou numa incapacidade de ver o que era melhor para a proximidade com Deus e para a sua própria família. Se calhar uma vida mais dura. Isto acontece a todos nós. Optar pelo caminho mais fácil nem sempre é optar pelo futuro melhor.
E eu podia contar experiências, tu podias contar, todos nós na nossa vida, aqueles que nos estão a ouvir, optar pelo caminho mais fácil nem sempre é encontrar o futuro melhor, e foi isso que aconteceu a Ló. Eu diria que se Noé teve confiança na tempestade e se Abraão teve confiança perante o desconhecido, Ló teve confiança própria perante a prosperidade, porque o problema dele começou por ser a prosperidade, não era a falta. E ele começou a falhar perante a sua prosperidade. E depois há uma lição extraordinária que é Abraão não o ter abandonado. E nós vemos Abraão a interceder por aquele que não lhe tinha dado a primazia e que tinha escolhido o caminho mais fácil. Isto é de uma beleza extraordinária. É extraordinário, Paulo. Eu até vou buscar nessa dimensão, porque o Abraão foi um cavalheiro em todos os momentos. E até, sobretudo, sábio, porque ele não se quis aproximar da ideologia da cidade. Ele sabia os perigos que estavam na cidade. E se o sobrinho tivesse confiado no tio, na espiritualidade do tio, ele teria evitado muitos problemas. A realidade é que, como tu dizias, a determinado momento, Abraão, como intercessor, começa a trazer números. Olha, Senhor, se estiverem 50 justos naquela cidade, tu assim nós pouparias? E o Senhor disse que sim. Se eu tivesse 50 justos, pouparia. E ele vai diminuindo, 40, 30, até chegar ao mínimo de 10. E nós sabemos que a numerologia na Bíblia é interessante, nós não somos místicos, mas encontramos mais uma vez aqui o 10 relacionado com o dízimo, com os 10 mandamentos, e leva-nos a pensar, será que alguns juízos da parte de Deus não caem hoje nas cidades devido aos justos que o Senhor tem ainda naquelas cidades? O 10 é o mínimo, é aquilo, é o mínimo, indispensável, entre aspas, para cumprir. Foi isso que aconteceu realmente com Ló. E a beleza de Abraão interceder por ele é extraordinária. E diz-me, quer dizer, quando nós lemos esta história desta forma, diz-nos algo também muito interessante, que é o valor da intercessão perante aquele que escolheu o pior caminho. E mesmo dentro do âmbito da lição que nós estamos a ter, muitas vezes nós temos uma atitude. Não estou a dizer nós os dois, se calhar já tivemos, mas o ser humano em geral tem uma atitude de dizer, olha, ele agora meteu-se naquilo e agora vai ter que sair. Foi ele que criou a dívida. Não quis viver assim até este momento. Foi ele que decidiu aquele casamento. Quer dizer, não foi ele que quis aquele emprego. Eu tenho um tio meu, que não sei se ele vai estar a ver isto ou não, mas que muitas vezes dizia, a cama em que tu te fizeres é a cama em que tu vais ter que dormir. Ele dizia isso às pessoas à volta na brincadeira. Esta é uma atitude que não foi a atitude de Abraão. Ele nunca disse, Ló foi para ali e agora vai sofrer a consequência. Ele ajoelhou-se e intercedeu perante Deus pelo sobrinho, que era o sobrinho do seu coração. E esta é uma atitude que nós não devíamos, de facto, esquecer da intercessão, se calhar poupando tanto na culpabilização ou no juízo, mas trabalhando mais na intercessão, não era má ideia. E até no exercício da misericórdia, porque quando nós atuamos bem, de acordo com as nossas expectativas, nós gostamos de ser tratados com justiça. Mas quando nós agimos mal, gostamos de ser tratados com misericórdia. E é importante encontrar esta ambivalência. Mas é interessante que para a família de Ló ainda houve alguns riscos, porque nós sabemos que saem da cidade e a mulher olha para trás, mais uma vez pela avareza, pelos inúmeros bens que ela tinha naquela cidade, e neste caso o Espírito de Profecia, Ellen White, dá-nos um vislumbre sobre o que se passou naquele momento. Ela saía, eles até foram empurrados pelo anjo, porque se fosse a vontade deles, eles continuavam lá. Mas a determinado momento o coração daquela senhora estava na ideologia da cidade, estava na cidade. Ela olhou para trás com pena de tudo aquilo que estava a perder, e foi nesse momento que ela se transformou numa estátua de sal. Isto é uma alerta para cada um de nós, sobretudo, mais uma vez, onde é que está o nosso coração. E continua aqui outra curiosidade, eu não sei se vamos muito mais longe, mas esta história, de facto, para estar aqui, alguma razão tinha que ter, apesar de não ser uma história de um sucesso, de um campeão espiritual como os outros, que é, nós vemos aqui os dois prósperos a separar os seus caminhos, e o que escolheu o melhor caminho saiu quase sem nada, saiu com a sua vida e com as suas filhas. E aquele que ficou com o caminho mais duro, digamos assim, foi pai de uma nação de fé. E isto é uma lição sobre o que é que verdadeiramente interessa. O teu apelo a que nós olhemos para os tesouros no céu, está aqui a lição desta lição. Talvez consigamos tocar ainda rapidamente a questão de Jacó, que passou a chamar-se Israel, mas antes foi o suplantador, o enganador. Aliás, ele já na placenta da mãe ladeava-se com o seu irmão para ver quem era o primeiro, não é? E quiseram, mais uma vez, e sobretudo ele e a mãe, num esquema
Por isso é que nós vemos que há histórias da Bíblia que são muito próximas daquela que nós vivemos nos nossos dias. Num esquema familiar, com agendas pessoais, ele queria ter acesso à herança e utilizou um método que não foi muito ortodoxo, como costumamos dizer, e vimos o castigo. A realidade é que a mãe estabeleceu um plano e diz, olha, tu vais para a casa do teu tio Labão, vais ficar lá durante um tempo, enquanto o teu irmão está ressentido e passa-lhe a mágoa, e depois teremos a oportunidade de nos reunirmos. E a realidade é que ele nunca mais voltou a ver a sua mãe. Talvez um dia na eternidade. Ou seja, o resultado do engano, da avareza, da agenda pessoal, da cobiça, nós não acreditamos em karma, mas acreditamos que há consequência dos nossos atos, seja em que dimensão for. E ele acabou por padecer. E teve que um dia lutar com Deus, até ser verdadeiramente perdoado. Ele teve que se humilhar perante Deus para novamente enfrentar o seu irmão. E Deus também desafia-nos a cada um de nós, em função das nossas fragilidades, debilidades, a lutar com Ele, para que Ele também possa transformar os nossos nomes, simbolicamente o nosso caráter, e verdadeiramente sermos responsáveis na nossa vida espiritual. Olha, Paulo, parece que nós estamos a chegar mesmo ao final. O tempo é escasso. Haveria aqui tanta coisa ainda para falar, sobretudo Moisés no Egito, também é verdade. Havia. Filho da princesa Hatshepsut adotivo. Mas temos 10 segundos para ler uma citação Talvez de Ellen White. 10 segundinhos. Só para terminar com esta citação de Ellen White, está no Maior Discurso de Cristo, na página 58, e eu achei extraordinária, porque dá um sentido a toda a lição, digamos, destas pessoas. Diz assim: entregar-se a Deus exigirá um sacrifício. É, porém, um sacrifício do inferior pelo mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é o desígnio de Deus que a nossa vontade seja destruída, pois é unicamente pelo exercício da mesma que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos. A nossa vontade deve ser sujeita à sua, para que a tornemos a receber purificada e refinada, e tão ligada em harmonia com o divino que Ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes do seu amor e poder. Se bem que esta entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração voluntário extraviado, ela é, todavia, muito útil a ti. Muito interessante, muito interessante. É chegado o momento de concluir, Paulo. Ellen White diz que Moisés conseguiu ver para além do magnífico palácio de Faraó. Ele era herdeiro ao trono do Egito e conseguiu ver a coroa incorruptível que iria ganhar um dia. Por isso, eu dirijo-me mais uma vez aos nossos telespectadores. Querida amiga, querido amigo, o mais importante que temos que investir nesta terra é no nosso caráter, é na coroa incorruptível, é nos tesouros celestiais. Por isso, faz um balanço hoje e entrega a tua vida a Jesus. Na próxima emissão nós estaremos juntos novamente para tratar mais um tema. Até lá.